Bem, hoje eu vou mostrar uma relação interessante que tem na formação de imagens no espelho côncavo, mas na verdade essa relação ela serve tanto para côncavo quanto para o convexo. Então, vamos a partir do espelho côncavo aqui relembrar alguns raios, né? Então aqui a gente tem um objeto, esse AB é um objeto aqui. Esse segmento de reta, ele na verdade está representando um espelho côncavo, ele não tem ele não está curvatura aqui, mas é um espelho côncavo, tá? Só uma representação. E aí a gente tem o seguinte, vamos relembrar alguns casos, né? O caso é o seguinte, quando o raio de luz que sai daqui, tem vários raios, né? Mas um deles vem paralelo ao eixo principal e ele vai convergir passando pelo foco. Tá? Um outro raio de luz é aquele que passa pelo foco e converge paralelo, faz o caminho contrário. Esse paralelo vai para o foco e esse que vem para o foco passa paralelo. Tá? Um outro raio é o que passa aqui no centro de curvatura. Ele passa no centro de curvatura, bate lá no espelho e volta passando por ele mesmo. Tá? Um outro, que é o do vértice. Esse do vértice bate aqui no vértice do espelho e reflete tendo o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. E aí então, se eu pego aqui a imagem, todos eles vindo e se encontrando aqui formando a imagem. Tá? Bem, nós temos vários raios ali, vamos limpar e deixar só alguns que interessam. Esse aqui já é interessante para a gente. Perceba aqui que tem dois triângulos, esse triângulo maior aqui com esse triângulozinho menor, eles são semelhantes. Por que semelhantes? Perceba que esse ângulo aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de, nesse caso ali, 20,56, e aqui também 20,56, então logo esse ângulo também é igual a esse. Então eles são semelhantes, ou seja, eles estão em escala, né? Um é algumas vezes maior que o outro, tanto se eu colocar ele aqui no centro, ele vai ser exatamente igual, esses dois triângulos, né? Então perceba lá, exatamente igual. Então, se vai um pouco mais para longe, então esses triângulos são semelhantes. Tá? Então vamos ver como é que fica isso, dando alguns nomes. Tá? Então o que, que a gente tem? Né? A gente viu o raio de luz paralelo, converge passando pelo foco. O que for lá no vértice, converge com o mesmo ângulo aqui. Tá? Então a imagem vai ser formada aqui. Tá? Aqui está a imagem. Então, vamos dar alguns nomes. Ó. A distância aqui a gente vai chamar de P. Chamar de P. A distância do objeto até o espelho. A distância da imagem até o espelho vai chamar de P'. O tamanho do objeto chama de Y. E o tamanho da imagem, Y'. Tá? E a gente tinha identificado esses dois triângulos aqui. Ó. Esse triângulo maior aqui, né? E esse triângulo menor aqui, e falou que eles eram semelhantes. Tá? Então, vamos lá fazer as relações. Por semelhança de triângulos, esse lado aqui da imagem, do objeto, o Y, está para o Y'. Assim como o P, que é o lado maior aqui do triângulo, está para o lado aqui equivalente do triângulo menor, o P'. Multiplicando em cruz, né, fazendo a multiplicação aqui cruzada, a gente vai ter então que y vezes P' é igual a P vezes Y'. Só para trabalhar um pouco mais a expressão, a gente pode escrever que y sobre Y' é igual a P sobre P'. Só passando ali dividindo. E é o seguinte, perceba que a imagem aqui, ela está invertida. Né? Então, para dizer que é invertida, como é que a gente consegue matematicamente descrever que ela é invertida? A
tivesse que colocar um eixo aqui, para o eixo y, tendo a mesma orientação que o objeto. Como o objeto está para cima, a gente coloca para cima ali como sendo positivo. E do centro, aqui vai ser o zero, do centro indo em direção ao objeto, a gente coloca como positivo para a esquerda. Então, tudo que está para a esquerda seria positivo, tudo que está para cima seria positivo. E tudo para a direita seria negativo, para baixo negativo. O P e o P' estão para a esquerda, são positivos. E o Y' que está para baixo fica negativo. Então, aqui, na verdade, vou colocar ali negativo. Então, a gente vai chegar que a relação aqui, posso escrever assim, menos P sobre P'. Normalmente, essa relação a gente pode algumas vezes encontrar como Y' sobre Y é igual a menos P' sobre P. Tanto faz aí a forma que vai encontrar essa relação. Então, a gente chega com essa relação aqui, vai ser a primeira relação que a gente vai encontrar. Tá? Vamos ver a outra relação. A gente vai identificar dois triângulos que também são semelhantes. Ó. Esse aqui e esse outro triângulo aqui. Então perceba que eles são semelhantes. Tá? Por quê? Porque esse ângulo aqui 90 graus, esse ângulo 90 graus. Esse ângulo que está aqui, ele é oposto pelo vértice, né? Então esses dois ângulos são iguais. Se eu marcar aqui, esse ângulo com esse ângulo daqui. Tá? Perceba então que eles são semelhantes. Ó. Qualquer lado que eu pegar, ele vai ter o mesmo valor. Então, esses triângulos são semelhantes. Me garante que esses triângulos são semelhantes. Então, vamos escrever umas relações para esses dois triângulos. Bem, vamos lá. Então, nós temos aí nosso espelho, né? E a gente vai fazer lá. O raio de luz que vem paralelo aqui, ele vai convergir passando pelo foco. E o que vier passando pelo foco vai convergir paralelo. E a imagem está formada aqui. Tá? Beleza. Aí a gente marcou esses triângulos aqui. A gente marcou esse triângulo aqui, tá? E esse triângulozinho menor aqui, em verde. Vamos identificar. A gente é chamado essa distância do objeto até o espelho de P. A distância aqui é a distância focal, chamada de F. Tá? Então, vamos ver algumas coisas. Se a gente chamou isso aqui de π e o outro de f, então esse tamanho aqui do espelho é π menos f. Tá? É toda a distância menos aquele pedacinho ali. Então, por semelhança de triângulos, π menos f está para f. Assim como de tamanho do objeto, aqui o y, está para o tamanho da imagem. Perceba que esse tamanho aqui é igual a esse aqui. Né? Então é y'. Está para y'. Fazendo a multiplicação em cruz, aqui, multiplicação cruzada, a gente vai ter então P menos F vezes y' igual a y vezes o F. Tá? Então, a gente vai ficar P menos F sobre F é igual a y sobre y'. Vamos só relembrar que a gente tinha falado aqui do fato da imagem ser invertida, colocar o menos aqui, né? Então, o que é para cima é positivo, o que é para a esquerda é positivo. Como a imagem está para baixo, invertida, então a gente coloca o menos. E aí, então, se eu quiser redistribuir esse menos, ao invés de deixar aqui, deixar ele para lá, só o menos 1, né? Pode fazer, então, o seguinte. Vai ficar y sobre y' é igual
a f menos p sobre f. Tá? Então, a gente chega nessa relação aqui. Tá? Tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem igual a f menos p sobre f. Tá? Mas se a gente lembrar da outra relação, aqui, ó, a gente tinha lá que y' sobre y é menos p' sobre p. Então, vamos deixar com a mesma cara esse lado aqui. Tá? Então, ao invés de escrever y sobre y', eu vou escrever y' sobre y. Então, fica f sobre f menos p. Tá? Só inverti os dois lados da expressão. Elevei os dois lados por menos 1. Né? Então, reescrevendo a expressão, y' sobre y é igual a f sobre f menos p. F sobre f menos p. A gente já tinha visto que aquela expressão ali, y' sobre y, ó, vamos lembrar lá atrás, y' sobre y era igual a menos p' sobre p. Tá? Vamos então levar essa lá para o outro lado, menos p' sobre p. Tá? Então, menos p' sobre p. Se a gente multiplica, então, esse lado da expressão aqui, que me interessa, vamos multiplicar em cruz. Vai ficar p vezes f igual menos p' vezes f mais p vezes p'. Tá, ok? Agora eu vou pegar, então, cada membro da expressão e dividir por p. Se eu faço isso, perceba aqui, esse p pode cancelar com esse p cancela com esse p. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar f é igual a menos p' vezes f sobre p mais p'. Tá? E agora eu vou pegar cada parte da expressão, dividir por f. Dividir por f, dividir por f. Esse f pode cancelar com esse f cancela com esse f. Então, a gente vai ter que 1 é igual a menos p' sobre p mais p' sobre f. Agora, se eu pego cada membro da expressão, divido por p'. Então, este por p', divido aqui por p', divido por p'. Então, esse p' cancela com esse p' aqui, esse p' cancela com esse. E a gente vai chegar, então, aqui. Então, a gente vai chegar ali que 1 sobre p' é igual a menos 1 sobre p mais 1 sobre f. Que a gente ainda pode escrever, então, a fórmula famosa aqui, 1 sobre p é igual a 1 mais p. 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Então, essa relação aqui, super importante quando for estudar espelhos côncavos, espelhos convexos, e depois, mais para frente, também em lentes. Essa é a mesma relação para lentes esféricas, né? Lentes delgadas também. Tá? Então, vamos relembrar as expressões. Bem, então a gente tem ali a imagem sendo formada, né? E a gente chegou lá que y' sobre y é igual a menos p' sobre p. Tá? Sendo então ali o p a distância do objeto até a imagem, né? Tá ali marcado. O p' é a distância da imagem até o espelho. Y' a distância é o tamanho da imagem e y o tamanho do objeto. A outra relação que a gente achou foi que isso aqui também podia ser escrito, vamos lá, só para ficar, y' sobre y era igual a f sobre f menos p. Então, vamos lá, f sobre f menos p. E a outra relação é que 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'.
Tá ok? Então, as três relações aqui. Essa relação entre tamanho da imagem e tamanho do objeto se chama aumento linear. Tá? Então, essa aqui pode ser chamada de aumento linear. Vai dizer quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. Outra coisa que a gente tem que perceber é a questão da convenção de sinais. A gente vai fazer um eixo de referência aqui da seguinte maneira. A partir do vértice para cima, a gente vai considerar positivo. E a partir do vértice apontando para o objeto é negativo, é positivo, aliás. Então, do vértice para cima, positivo, do vértice para o objeto, apontando para o objeto, é positivo. Então, dessa maneira, a distância focal, quando o foco está aqui, ó, a gente vai, significa que o espelho é um espelho côncavo. Tá? Se o foco for negativo, se estiver para a esquerda aqui, ó, significa que ele é convexo, certo? A posição do objeto. A posição do objeto está para a esquerda, que ele sempre vai estar, na verdade, né? Um objeto real. Se por acaso tiver um outro objeto para cá, então seria um objeto virtual, uma outra imagem fazendo papel de objeto, enfim. Então, se a posição P, né, for positiva, objeto real. Se for negativa, virtual. A imagem, se for positiva, nesse caso está mesmo lado que o objeto, um objeto real. Se for negativa, então a imagem, aliás, virtual. Por exemplo, se o objeto estiver aqui, ó, entre o centro e o vértice, o pelinho vai ficar negativo, imagem virtual. Então, de novo, volta lá. Se o aumento linear, ou seja, a relação entre y' e y, se ela for positiva, significa que tanto o objeto como a imagem têm a mesma orientação. Tá? Então, vai ter a mesma orientação, ou seja, uma imagem direita. Tá? Seria, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, o y está para cima positivo, y' para cima positivo também, da maneira que a relação entre elas fica uma imagem direita. Quando for negativo, né, aqui, significa então que a imagem é invertida. Significa que se o objeto estiver para cá, a imagem vai estar para cima. Se o objeto estiver para cima, a imagem vai estar para baixo. Pensando no módulo do aumento linear, então essa relação entre y' e y, se ela for igual a 1, significa que as duas têm o mesmo tamanho. Né? Então, se eu coloco aqui o objeto e a imagem tendo o mesmo tamanho, a relação fica igual a 1. Então, a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. Se for menor que 1, então, por exemplo, nesse caso, na relação aqui, a imagem é menor que o objeto. E se for maior que 1, por exemplo, aqui, a imagem é maior que o objeto. É isso. Grande abraço.